Om Bhurbhuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam. Eu vou começar a leitura, então. Esse é o discurso de 7 de julho de 1990. Foi o Guru Purnima daquele ano. Encarnações do amor divino. Enquanto um sonho dura, tudo o que é vivenciado, ouvido ou visto nele parece real. Da mesma forma, no samsara, existência mundana, repleto de gostos e desgostos, tudo parece real até o alvorecer de Gnana, sabedoria. Quando se atinge o estado de realização suprema, tudo o que acontece no mundo parece um sonho. O corpo humano é composto pelos 5 elementos básicos: Prithvi, Apa, Agni, Vayu e Akasha. Terra, água, fogo, ar e espaço. Esses 5 elementos se combinam de forma ordenada. O corpo humano é descrito como Bhautika Sharira, corpo físico. Ele estabelece todos os tipos de relações com o mundo. Isso pode ser descrito como Panchikaranam, a união dos 5 componentes. No corpo, em seu estado de vigília, todos os órgãos dos sentidos estão ativos. O corpo é a morada do prazer e da dor. Ele possui 3 formas: Stula, bruto; Sukshma, sutil; e Karana, causal. O corpo físico denso é Annamaya, permeado pelo alimento. Ele é inerte. Ele é comparável a um instrumento. O que vemos é apenas o corpo físico. Acreditando que este é real e permanente, o homem tende a esquecer o princípio átmico, onipenetrante e eterno. Os 5 pranas, respirações vitais, a mente, o intelecto e os 10 órgãos dos sentidos, de percepção e ação, constituem o Sukshma Sharira, corpo sutil. Ele funciona no estado de sonho. Nesse estado, o indivíduo está voltado para dentro. Nele, o homem cria para si um novo mundo. O sonho é, em si mesmo, a prova de sua realidade. É autoconstituído, sem relações externas. No estado de sonho, tudo é criado pela mente. Formas, sons e paladar, que são experimentados sem qualquer base física. Toda essa experiência é limitada ao indivíduo em questão. Se, por exemplo, 10 pessoas dormem em um quarto, o sonho de cada pessoa é único. As ações de cada um no sonho são únicas. Vou reler. Encarnações do amor divino. Enquanto um sonho dura, tudo o que é vivenciado, ouvido ou visto nele parece real. Da mesma forma, no samsara, existência mundana, repleto de gostos e desgostos, tudo parece real até o alvorecer de Gnana, sabedoria. Quando se atinge o estado de realização suprema, tudo o que acontece no mundo parece um sonho. O corpo humano é composto pelos 5 elementos básicos: Prithvi, Apa, Agni, Vayu e Akasha. Terra, água, fogo, ar e espaço. Esses 5 elementos se combinam de forma ordenada. O corpo humano é descrito como Bhautika Sharira, corpo físico. Ele estabelece todos os tipos de relações com o mundo. Isso pode ser descrito como Panchikaranam, a união dos 5 componentes. No corpo, em seu estado de vigília, todos os órgãos dos sentidos estão ativos. O corpo é a morada do prazer e da dor. Possui 3 formas: Stula, bruto, denso; Sukshma, sutil; e Karana, causal. O corpo físico denso é Annamaya, permeado pelo alimento. É inerte. É comparável a um instrumento. O que vemos é apenas o corpo físico.
Acreditando que este é real e permanente, o homem tende a esquecer o princípio átmico, onipenetrante e eterno. Os 5 pranas, respirações vitais, a mente, o intelecto e os 10 órgãos dos sentidos, de percepção e ação, constituem o Sukshma Sharira, corpo sutil. Ele funciona no estado de sonho. Nesse estado, o indivíduo está voltado para dentro. Nele, o homem cria para si um novo mundo. O sonho é, em si mesmo, a prova de sua realidade. É autoconstituído, sem relações externas. No estado de sonho, tudo é criado pela mente. Formas, sons e paladar, que são experimentados sem qualquer base física. Toda essa experiência é limitada ao indivíduo em questão. Se, por exemplo, 10 pessoas dormem em um quarto, o sonho de cada pessoa é único. As ações de cada um no sonho são únicas. Sairan. Sairã. Eu achei interessante essa comparação do sonho, falar do sonho, e da gente, quando a gente atinge essa realidade, né, a sabedoria suprema, a gente consegue ver essa vida que a gente acha tão real como um sonho, né? E ele, no final desse trecho, né, ele fala que as ações de cada um nos sonhos são únicas, né? 10 pessoas dormindo, cada uma tem um sonho. E aí a gente percebe que cada pessoa realmente tem uma percepção, né, dessa vida aqui no mundo, né? Mesmo que você viva na mesma cidade, né, no mesmo bairro, no mesmo país, na mesma época, você tem percepções diferentes, porque cada um de nós está num sonho diferente, né? O negócio é a gente entender que isso que a gente acha que é real é um sonho, né? Isso é um certo desapego, né? Achei bem interessante essa comparação, né? A gente pode estar junto, pode estar vivenciando até as mesmas experiências, né? Pessoas que dormem no mesmo quarto ou no mesmo lugar, né? Então, respirando o mesmo ar ali, estão nas mesmas condições de luminosidade, de tempo, mas cada uma está com o seu sonho diferente. Então, é até uma forma da gente, se a gente pensar isso, né, de ter mais empatia com o outro, né, se a gente for ver por esse lado. Sairã. Aproveitando o gancho, né? A cada um o seu mundo, né? Até no mesmo lar, irmãos criados na mesma criação, mesmo colégio, mesmos pais, cada um tem uma percepção diferente. O que eu acho interessante, é que eu só sei que estou sonhando depois que eu acordo. Porque enquanto eu estou sonhando, aquilo para mim é verdade. Eu sinto medo, assim, tanto que eu acordo até transpirando. Quando eu acordo no estado de vigília, eu sei que é sonho, então passou. Mas como eu vou acordar no estado de perceber que isso aqui é um sonho? Eu não tenho essa experiência. É difícil analisar. Sério.
Sairam, fala-se que a nossa vida é um sonho, e assim como o sonho, né, quando a gente está dormindo, né, também que nos parece real enquanto estamos dormindo, igualmente a nossa vida que parece real é um sonho quando a gente desperta, né, o despertar espiritual, a gente percebe que é um sonho e fala que a única realidade, né, o único real é aquele que testemunha nesses estados, nos dois estados. Tem até uma história que o Sai Baba conta de um rei, né, que ele sonha que ele era... Eu não me lembro assim os pormenores da história, né? Eu vou dizer assim a ideia, em que um rei ele sonha que ele vai dormir, ele sonha que ele está passando grandes necessidades, né? Que ele era como um mendigo, né? E estava passando fome, né? E quando ele desperta, ele fica muito... Ele vê que era um sonho, né? Porque ele era um rei, mas ele fica impressionado com aquele sonho e depois ele pergunta ao mestre, né? Um sábio, a respeito do sonho. E esse sábio fala para ele que o único real, que essa vida é um sonho e que o sonho foi um sonho, que o único real é aquele que testemunha, né, as ações nos dois estados, vamos dizer, né, no de vigília e no de sonho. E é o que o Sai Baba está falando aqui, né, com relação ao sábio. Ele percebe isso. Sairam. Dê licença, mas mais uma pergunta. Essa sabedoria, essa viveka, se adquire pela devoção, pelo estudo? Será que durante o processo da morte se adquire, se percebe que você não é o corpo? Baba fala algo sobre isso? A sabedoria, né, ou seja, a realização do ser, é graça divina. Acontece no momento em que tem que acontecer, é graça divina, é Ele que dá. Nós temos que fazer o esforço, né? Ou seja, o estudo, meditar sobre as coisas estudadas. A gente ouve as mesmas coisas ditas de várias maneiras diferentes, né? Acredito que uma hora a gente realmente a ficha caia, né? Como a gente fala popularmente. Né? O sadhana para nossa mente. Devemos a seva, temos que fazer tudo que o mestre nos manda fazer. Uma hora a gente vai receber a graça, o despertar espiritual ele vai acontecer. Eu vejo assim, Sairam. Sim, eu concordo. Jesus também falou. Sem mim nada podeis fazer.
Mas nós temos que... A graça pode vir, mas se você não estiver maduro para receber, você não tem a nossa parte. Você não consegue se iluminar. É que nem você fazer a faculdade. Você, por mais inteligente que você seja, o aluno principal, mais competente, quem te dá a avaliação se você está apto ou não é o professor. Mas você tem que estar qualificado para receber o título que é dado pelo professor, que seria a graça de Deus. Sério, eu vou continuar a leitura. Para quem chegou depois, a gente está fazendo as duas experiências aqui. Uma que a gente está usando o site do Sri Satyasai Sahitya e usando a tradução automática do Google, né, no discurso. Então pode ser que apareça alguma frase que tenha uma tradução meio estranha, mas até agora parece que está tudo bem. E outra experiência que a gente está fazendo é que a gente está gravando a nossa reunião e se ficar boa, né? Se a gente achar que vale a pena, a gente edita e publica depois. Se não, a gente apenas não publica, joga fora. Saira. Vou continuar então a leitura. Não há relação entre o sonho e o estado de vigília. O indivíduo tem um sonho em que seu amigo o assedia de várias maneiras. Se, ao acordar de manhã, ele aborda seu amigo e pergunta por que o assediou, o amigo responde: seu maluco, eu não te vi de jeito nenhum. Isso significa que o amigo no sonho e os problemas que ele causou são todos autocriados pelo sonhador. Todas as outras experiências oníricas também são autocriadas. Portanto, todas as experiências nos sonhos são confinadas ao indivíduo em questão e não têm conexão com outros no mundo real. As alegrias e tristezas experimentadas no sonho são a essência do estado de sonho. É no estado de sonho que se passa pelas consequências de ações boas e más em vidas anteriores. Isso significa que as experiências estão relacionadas ao Sukshma Sharira, corpo sutil. Nisso, a mente é o fator mais importante. É a mente que cria tudo. Embora a mente seja una, de acordo com as diferentes funções que desempenha, diferentes nomes são dados a ela. Quando está envolvida no processo de pensamento, é chamada de manas. Quando está envolvida em discriminar entre o que é permanente e o que é transitório, é chamada de buddhi, inteligência. Em seu papel como reservatório de memória, é chamada de chitta. Quando a mente se identifica com o corpo, é chamada de ahamkara, ego. Os 4 nomes estão relacionados à mente, e seu aspecto combinado constitui Antarkarana, um instrumento interno. Assim, tanto o estado de vigília quanto o de sonho são criações da mente. Vou reler. Não há relação entre o sonho e o estado de vigília. O indivíduo tem um sonho em que seu amigo o assedia de várias maneiras. Se, ao acordar de manhã, ele aborda seu amigo e pergunta por que o assediou, o amigo responde:
Seu maluco, eu não te vi de jeito nenhum. Isso significa que o amigo no sonho e os problemas que ele causou são todos autocriados pelo sonhador. Todas as outras experiências oníricas também são autocriadas. Portanto, todas as experiências nos sonhos são confinadas ao indivíduo em questão e não têm conexão com outros no mundo real. As alegrias e tristezas experimentadas no sonho são a essência do estado de sonho. É no estado de sonho que se passa pelas consequências de ações boas e más em vidas anteriores. Isso significa que as experiências estão relacionadas ao Sukshma Sharira, corpo sutil. Nisso, a mente é o fator mais importante. É a mente que cria tudo. Embora a mente seja una, de acordo com as diferentes funções que desempenha, diferentes nomes são dados a ela. Quando está envolvida no processo de pensamento, é chamada de manas. Quando está envolvida em discriminar entre o que é permanente e o que é transitório, é chamada de buddhi, inteligência. Em seu papel como reservatório de memória, é chamada de chitta. Quando a mente se identifica com o corpo, é chamada de ahamkara, ego. Os 4 nomes estão relacionados à mente e seu aspecto combinado constitui antarkarana, um instrumento interno. Assim, tanto o estado de vigília quanto o de sonho são criações da mente. Sairá. Então, o sonho é apenas algo individual. O estado de vigília é um sonho coletivo, que todos nós sonhamos juntos. Sairá. Não sei se você responder a sua pergunta, senhor Milton, assim, de modo direto, né? Pelo que eu entendo, cada pessoa vive no seu próprio mundo, né? No sentido assim de que só eu vejo o que eu vejo, né? Não só no sentido do ponto de vista, né? Assim, em termos de posição geográfica, mas também da forma como eu interpreto o mundo, que é única, né? Porque só eu tenho o aparato que eu tenho e as experiências que eu tenho, né, dessa vida e de outras vidas. Mas por trás de cada indivíduo, né, como se cada indivíduo fosse um personagem, né? Por trás desse personagem, por trás dessa máscara, está o mesmo Atma, o mesmo Deus que experimenta, né, o mundo de muitas e muitas maneiras, por muitos e muitos pontos de vista, provisoriamente esquecido de que ele é ele, né? E por que ele fez isso? Porque ele quis, né? Acho que pelo que eu entendo, isso é um jogo que Deus resolveu jogar, né? E ele está jogando esse jogo, ele joga esse jogo até a hora que ele não quiser mais jogar, né? E aí, quando ele não quiser mais jogar esse jogo, ele simplesmente tira a máscara e volta a ser o que ele sempre foi, né? Que nunca deixou de ser. E pelo que eu entendo, assim, eu acho que as pessoas que têm interesse, né, pelos caminhos de libertação, não necessariamente o interesse por religião, mas o interesse por caminhos que conduzem à liberação, né? Eu acho que isso é um sinal assim, de que ela já está entrando na reta final desse jogo, né? Esse indivíduo, né? Considerando o indivíduo assim, em todas as suas encarnações. De qualquer maneira, permanece o fato de que cada um vive no seu próprio mundo, né? Eu tenho as minhas preocupações, que é diferente das preocupações de outras pessoas, né? Os meus interesses são diferentes dos interesses de outras pessoas. Então, nesse sentido, cada um vive no seu próprio sonho, né? Mesmo que
que a gente compartilha, né, o mesmo universo físico, né? Porque, na verdade, no fundo, todos nós somos o mesmo átomo. Então, por isso nós compartilhamos. Né? Mas, do ponto de vista subjetivo, cada um tem a sua própria subjetividade. Né? Esse é o meu entendimento. Sairã. É que me chama a atenção que ele diz que, né, tanto o estado de vigília como o estado de sonho são criações da mente. Ou seja, esse instrumento, mente, ele é responsável mesmo, como o Sai Baba já disse em outras ocasiões, pela nossa liberação ou pela nossa escravidão, né? É muito interessante né, como que a gente vive no mundo mental, tanto no estado de vigília quanto no estado de sonho. Sairam. Sairã, assim, esse pedaço me chamou a atenção que Sai Baba coloca da mente, né? A mente é uma só, né? E tem vários papéis. E cada papel tem um nome. Eu acho que, para mim, foi interessante assim, de ter essa visão aí, que é algo que, para mim, às vezes confunde. Não que tenha elucidado completamente, porque eu acho que a gente precisa vivenciar aquilo ali, de fato, né? Experimentar, assim. Mas a própria mente, né, cada uma tem a função, a gente precisa utilizar ela. A gente, às vezes, né, eu vejo muito assim no Mahashivaratri, por exemplo, né, uma grande noite de Shiva, que a gente vai aniquilar a mente, né, e aí com isso, com a minha experiência, assim, com as minhas vivências, vem aquela sensação assim, a mente é uma inimiga, né, ela cria as ilusões, mas ela é só um instrumento. Né? Ela é um instrumento, é isso. E esse instrumento tem várias funções, né? Eu achei bem interessante a gente para reflexão assim, né, dessas funções da mente. Quais são as funções da mente, né? Então, é o pensamento, né, a formação da inteligência até por processar esses pensamentos, né? E aí você vai guardar isso na memória, ou até mesmo experiências, né? Tem essa parte do ego, né? A identificação com o ego, tudo isso está dentro da mente. Então, se a gente deixar ela trabalhando sozinha, sem uma vigilância desse ser interno, né? Sem uma observação desse ser interno, simplesmente deixar, a gente não vai sair desse processo, assim, desse aprendizado, né? A gente vai ficar aqui repetindo, né? Então, exige um esforço nosso, né? De buscar mudar, buscar fazer diferente, buscar observar essa mente e não deixar que ela se identifique com o corpo, né? Que é perecível. Então, a gente precisa estar sempre atento
que nós não somos o corpo e também não somos a mente. Então, a gente tem que ter uma outra visão, né, da nossa vida. Isso chama a responsabilidade na via positiva, né, não, sem peso, sem ser responsável, mais uma, né? Mas tira a gente também daquela coisa que o outro é o responsável. Não, eu estou criando isso, né? Então, se eu posso criar isso, por que eu estou criando algo que me faz sofrer? Por que eu estou criando algo que eu não gostaria de viver? Se a minha mente está nessa função de criação desse sonho que eu estou vivendo, por que eu fico só vendo, né, isso tudo acontecendo? Será que eu não consigo interferir, fazer alguma mudança para que esse sonho seja mais agradável ou não? Né? Sairá. Saira, vou ler mais um pouco? O terceiro estado é Sushupti. Su significa bom, Shupti significa sono. Sushupti significa sono profundo. Neste estado, a mente está ausente. Quando a mente não está presente, o mundo também está ausente. Na ausência do mundo, não há experiências de alegria e tristeza. O mundo existe enquanto a mente estiver presente. Alegria e tristeza são experimentadas através do contato com o mundo. Portanto, o mundo está associado à alegria e à tristeza. Diz-se que a mente é a causa tanto da escravidão quanto da libertação. Há, no entanto, um outro estado que transcende esses estados, o estado átmico. É por causa de sua identificação com o corpo nos 3 primeiros estados que o homem se esquece de sua realidade espiritual. Mas, para todas as experiências, o princípio átmico em cada um é a causa, embora as formas físicas sejam variadas. O homem é preso da ignorância, porque, esquecendo sua realidade átmica, ele se identifica com o complexo mente-corpo. As ondas que aparecem em um oceano parecem diferentes umas das outras, mas elas consistem da mesma água. Da mesma forma, embora o homem apareça em inúmeras formas, todas elas são como as ondas que aparecem no oceano de Satchitananda, ser, consciência, bem-aventurança. Nomes e formas podem ser diferentes, mas a base é a mesma. Vou reler. O terceiro estado é Sushupti. Su significa bom. Shupti significa sono. Sushupti significa sono profundo. Neste estado, a mente está ausente. Quando a mente não está presente, o mundo também está ausente. Na ausência do mundo, não há experiências de alegria e tristeza. O mundo existe enquanto a mente estiver presente. Alegria e tristeza são experimentadas através do contato com o mundo. Portanto, o mundo está associado à alegria e à tristeza. Diz-se que a mente é a causa tanto da escravidão quanto da libertação. Há, no entanto, um outro estado que transcende esses estados, o estado átmico. É por causa de sua identificação com o corpo nos 3 primeiros estados que o homem se esquece de sua realidade espiritual. Mas, para todas as experiências, o princípio átmico em cada um é a causa, embora as formas físicas sejam variadas. O homem é preso da ignorância porque, esquecendo sua realidade átmica, ele se identifica com o complexo mente-corpo. As ondas que aparecem em um oceano parecem diferentes umas das outras,
mas elas consistem da mesma água. Da mesma forma, embora o homem apareça em inúmeras formas, todas elas são como as ondas que aparecem no oceano de Satchitananda, ser, consciência, bem-aventurança. Nomes e formas podem ser diferentes, mas a base é a mesma. Sairam. Sairam. Esse pedaço que ele fala, né? O homem é presa da ignorância porque, esquecendo-se da sua realidade átmica, se identifica com mente e corpo. Então, para a gente, a perspectiva de buscar justamente isso, né? E reforça isso daí. Não se identificar. Mas isso, para a gente ter essa perspectiva, na hora que a gente está passando pelos problemas, ou até mesmo na hora que a gente está tendo uma alegria impressionante, que pode depois vai vir, né? O pêndulo vai para a alegria e vai para o sofrimento, né? Então, quando o pêndulo estiver tanto na alegria quanto no sofrimento, nesse momento a gente pensar, né, nisso, porque a gente tem essa consciência durante o círculo de estudos, né? Enquanto a gente está num ambiente propício a isso, ouvindo um discurso de Sai Baba, ouvindo alguma coisa, né, no YouTube, enfim. Nesse momento é fácil. Na hora da experiência em si, a gente perceber, eu não sou esse complexo mente-corpo para se desfazer, né, dos laços, né, enfim, daquela ação, se desfazer não ter uma ação, né, que vai prejudicar o outro, porque eu não sou esse complexo mente-corpo, a pessoa que está fazendo uma coisa que eu tive a intenção de ter uma outra ação que pode vir a ferir, né, seja sentimento, seja o que for, lembrar, isso não é a realidade. Assim como no sonho, quando a gente está dormindo, né, a gente muda muito de ambientes. A gente não precisa reagir a tudo, né, na vida. A gente não precisa reagir. A gente faz isso porque a gente se esquece que a gente não é esse complexo mente-corpo. A gente acha que a gente é. Então, a gente reage porque bate no nosso ego, né? A gente sente o nosso ego impulsionado a reagir. E a gente permite que ele reaja. Então, é nesse momento que a gente tem que prestar atenção. É na vida mesmo. É esperar o momento acontecer e dar o tempo da percepção de que eu não sou esse complexo mente-corpo. Isso não é comigo. Isso é com o sonho.
né? Senão a gente acaba sempre se envolvendo em coisas e mais coisas e não vai conseguir se desprender desse círculo de nascimentos e mortes. A gente vai estar sempre criando karma, sempre gerando karma, sempre, né, envolto naquilo ali, né? Sempre atrás de desejos, atrás de outras coisas, né? Enfim. Caramba. Saira, essa analogia é muito interessante, né, do oceano e das ondas. Ele mostra exatamente isso, né, que a base é a mesma, é o Atma, como se fosse o oceano, né? E as ondas parecem estar diferentes, né? É essa ilusão da separação, né? Na qual a gente vive. Tem aquela outra analogia também da corda e da cobra, né? Tem uma corda na penumbra e você acha que é uma corda, uma cobra, e aí se assusta, né? Ali a corda é a base. Se não existisse a corda, não existiria também a cobra. Mas a cobra é ilusória. A existência dela é ilusória. Ela não, na verdade, é a que está ali a corda. Mas essa existência ilusória é que provoca em nós todas as reações de medo e etc. Então, é uma analogia da vida que a gente vive, né? Onde o Atma, sendo a base, ele, de uma certa forma, é a causa de tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele é como a corda. A corda não te assustou, né? O que te assustou foi a ilusão, a percepção equivocada que você tem da corda e achando que é uma cobra. Então, o problema é a nossa percepção equivocada das coisas. É que nos causa todos esses, né, esses problemas, né? E perceber as coisas como elas são a simples mudança de perspectiva, é a solução do problema. Sai não. Sairão. O que eu tenho a dizer sobre isso é que a gente sente que Deus está trabalhando internamente dentro de cada um de nós para que a gente possa sair dessa ignorância, né? Que, na realidade, é Ele mesmo que está nesse estado, né, que criou essa ilusão, e Ele mesmo vai sair dela, né, através desse trabalho interno que Ele faz em cada um de nós. Eu acho que a gente está num momento assim muito, muito bonito, né, da nossa vida, porque a gente, né, o Avatar nos atraiu e trabalha diretamente conosco, né, faz a gente ter esse interesse, né, pelo conhecimento, né, o conhecimento do ser, e acho que a gente está mesmo, né, como posso dizer, sendo mesmo agraciados, né, como a bola da vez, né? A gente tem que ter muita humildade e entrega
a nossa essência, ao ser interno, que é o Atman, né? O princípio átmico que está trabalhando em nós. Sairam. Saira, vou continuar a leitura, então? O Atman, no entanto, é coberto no ser humano por 5 bainhas: Anamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya e Anandamaya, koshas, bainhas. Como resultado, o Atman não é facilmente reconhecível. O corpo físico é o Anamaya Kosha, a bainha do alimento. As bainhas de Pranamaya, força vital, Manomaya, a bainha mental, e Vijnanamaya, imbuída de inteligência, formam o Sukshma Sharira, corpo sutil. O Anandamaya Kosha é o Karana Sharira, corpo causal ou semente. Embora tenha o nome de Anandamaya, bem-aventurado, não é bem-aventurança real. É o estado de bem-aventurança do Atman, que é refletido como uma imagem na bainha da bem-aventurança, o causal. A mente é como a lua, que não é autoluminosa. Somente o Atman é autorrefulgente. É essa luz que ilumina o corpo, a mente, o buddhi e os sentidos, e os investe com consciência. É esta Chaitanya, consciência átmica, que faz o cosmos funcionar. Para toda a criação, consistindo de objetos vivos e inanimados, esta consciência é a base. Tudo o que é experimentado pelo corpo e pela mente não tem conexão real com o Atman. Confiando na luz que vem do sol, muitas pessoas realizam ações diferentes. Alguns podem fazer boas ações e alguns outros podem estar se entregando a mais ações. O Atman não é afetado pelas consequências dessas ações, assim como o sol não é afetado pelas atividades feitas com a ajuda da luz solar. O sol é uma testemunha. Da mesma forma, o Atman também é uma testemunha do que é feito pelo corpo, mente e outros órgãos. Mas o homem, por se identificar com o corpo e outros órgãos, atribui todas as suas atividades ao poder do Atman. Para tudo isso, a mente é a causa raiz. É a mente que assume essas formas multifacetadas. Por exemplo, se uma pessoa constrói uma casa, ela ergue dentro dela um quarto, uma sala de estar, uma cozinha e assim por diante. Todos esses cômodos separados são para o seu conforto. Mas, se as paredes separadas forem derrubadas, apenas um salão permanece. Da mesma forma, se as paredes criadas pela mente forem removidas, somente o Atman será experimentado. Vou reler. O Atman, no entanto, é coberto no ser humano por 5 bainhas: Anamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya e Anandamaya koshas, bainhas. Como resultado, o Atman não é facilmente reconhecível. O corpo físico é o Anandamaya, o corpo físico é o Anamaya kosha, a bainha do alimento. As bainhas de Pranamaya, força vital, Manomaya, a bainha mental, e Vijnanamaya, imbuída de inteligência, formam o Sukshma Sharira, o corpo sutil.
O Anandamaya Kosha é o Karana Sharira, corpo causal ou semente. Embora tenha o nome Anandamaya, bem-aventurado, não é a bem-aventurança real. É o estado de bem-aventurança do Atma, que é refletido como uma imagem na bainha de bem-aventurança, o causal. A mente é como a lua, que não é autoluminosa. Somente o Atma é autorrefulgente. É essa luz que ilumina o corpo, a mente, o Buddhi e os sentidos, e os investe com consciência. É esta Chaitanya, consciência átmica, que faz o cosmos funcionar. Para toda a criação, consistindo de objetos vivos e inanimados, esta consciência é a base. Tudo que é experimentado pelo corpo e pela mente não tem conexão real com o Atman. Confiando na luz que vem do sol, muitas pessoas realizam ações diferentes. Alguns podem fazer boas ações e alguns outros podem estar se entregando a mais ações. O Atman não é afetado pelas consequências dessas ações, assim como o Sol não é afetado pelas atividades feitas com a ajuda da luz solar. O Sol é uma testemunha. Da mesma forma, o Atman também é uma testemunha do que é feito pelo corpo, mente e outros órgãos. Mas o homem, por se identificar com o corpo e outros órgãos, atribui todas as suas atividades ao poder do Atman. Para tudo isso, a mente é a causa raiz. É a mente que assume essas formas multifacetadas. Por exemplo, se uma pessoa constrói uma casa, ela ergue dentro dela um quarto, uma sala de estar, uma cozinha e assim por diante. Todos esses cômodos separados são para seu conforto. Mas, se as paredes separadas forem derrubadas, apenas um salão permanece. Da mesma forma, se as paredes criadas pela mente forem removidas, somente o Atma será experimentado. Sairana. Sairão, eu acho que essa frase aqui tem a tradução não está boa. Essa em que ele fala, mas o homem, por se identificar com o corpo e outros órgãos, atribui todas as suas atividades ao poder do Atman. Eu acho que o que ele quer dizer é que o homem, ao se identificar com o corpo, ele atribui as atividades. Peraí, deixa eu ver deixa eu explicar aqui como eu entendo. Eu entendo que o homem, nessa ignorância, as atividades que são do Atma, ele atribui a si mesma, pela identificação com o corpo. Ele atribui como suas atividades que, na realidade, não são suas, são do Atma. Esse aqui é a grande questão.
né, nós tomarmos como nossas as ações do divino, criarmos essa dualidade, né, e não vermos, né, que o Atma que reside em nós é que é a base de tudo, né, e atribuímos a nós, enquanto identificados com nessa ilusão de identificação, e não ao Atma, que é o nosso verdadeiro ser. A gente cria essa diferença. Sairam. Sairão. Também essa palavra bainha, né, é meio estranha para a gente, né? Eu, já em outros textos eu vejo como envoltório, né, o Anamaya Coxa e todos os outros coxas. São envoltórios dos vários corpos, né? São camadas, envoltórios, né? O que eu vi em outros textos e consigo fazer né? Visualizar o que ele está querendo dizer. Sairam. Sairan. Eu acho que essa é uma questão bastante capciosa assim, no Vedanta, né? Essa questão da autoria da ação. E aí tem muitas interpretações, né? Assim, mas pelo que eu entendo do que o Sababa está falando aqui, ele está colocando o Atma e a mente, né? O Atma como sendo a base, né? Como ele fala, como o Sol, né? Se não tiver o Sol, não vai ter vida aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, o Sol não é o autor das coisas que estão acontecendo aqui, né? Então, o Atma, embora seja a base, ele não tem a autoria das, é, das coisas que são criações da mente, né? E toda essa diferenciação, né? Por isso que, às vezes, ele fala que o Atma é a causa de tudo, mas, às vezes, ele fala a mente é a causa de tudo. Acho que o Atma é a causa no sentido de ser, na verdade, é a base porque tudo isso é o Atma. É como se fosse a corda, na analogia da corda e da cobra, né? Mas o que faz a gente dar um passo para trás é a gente achar que tem uma cobra ali, não a corda em si, né? Então, acho que essa é uma questão difícil mesmo, né? Assim, desse sistema, né? E o Sababa está dando vários exemplos para tentar elucidar para a gente, assim, que não é uma coisa fácil mesmo da gente entender, né? Porque a gente está acostumado a pensar sempre em termos de separação e dualidade, né? Para a gente pensar assim em termos de não dualidade, né?
Não é uma coisa fácil, talvez nem seja possível colocar em palavras, né? Dizem que a verdade não pode ser colocada em palavras, né? Quando você formula qualquer coisa em palavras, você já está criando, sobrepondo uma narrativa sobre a realidade. Então, esses exemplos são para nos ajudar, né? Mas, na verdade, isso é algo que está além das palavras, né? Essa percepção da não-dualidade. Isso aí, né? Na, na verdade, o Sai Baba, ele nos explica isso, né, todo esse processo, né, e o que está acontecendo, né, que é, né, o que está operando, né, em nós, porque, como se diz, né, como, né, outro mestre, né, como Ramesh Balsekar diz, a única coisa que é necessária é ver, ou seja, você vê o que acontece, né? Então, por isso que eles nos mostram de várias maneiras para que a gente veja, né? E aí, porque não é possível raciocinar sobre isso, é como o Rubens falou, está além das palavras porque está além da mente. Como é que a mente que causa tudo isso, né? Conforme ele dá essa analogia, né? Do sol com as ações do homem, né? Que sob a luz do sol, né? Que o sol é como a base para que a gente atue. Como é que a gente vai ver isso enquanto mente raciocinando, né? Não é, é o Atma mesmo, que é o ser que vai despertar, vai perceber que ele está, que, que tudo isso está sendo engendrado por esse instrumento, mente, né? Mas que é como um sonho do próprio Atma, né? Do próprio Deus. Então, é uma questão complicada mesmo da gente falar, assim, porque está ligado ao ver, ao perceber o que acontece. É assim que os sábios, né, depois de fazerem, né, suas práticas, suas austeridades, ou, né, meditações, enfim, percebem o que acontece e se liberta. A gente tem exemplos, né, também, o Eckhart Tolle, ele explica no Poder do Agora, né, o que aconteceu com ele, a transformação. Ele não sabe como, de repente ele se realizou, né? E tem esse estado de paz, de equanimidade, né, de estar no agora. No caso dele, se deu dessa maneira, né? Mas acontece. E o Sababa vai mostrando a realidade com vários exemplos, de vários ângulos, para que a gente veja, porque na realidade essa a consciência, sabe, se dando conta de si mesma, algo assim, é mesmo indizível o que acontece, porque está além da mente. Sairam.
Saira, acho que a gente pode parar por aqui o círculo de estudos hoje e fazer os bhajans, aí a gente, na semana que vem, o círculo de estudos continua esse texto. Eu vou parar a gravação aqui, antes eu vou fazer já fazer aqui um Shanti Mantra para encerrar essa parte. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Go Brahmane Shubhamastu Nityam Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti